Olá, graça e paz, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o assunto é sobre propósito. O que viemos fazer nesse mundo? Qual é o nosso propósito? Vou fazer uma pergunta para você, qual é o seu propósito? Você saberia dizer para mim? Você saberia responder qual é o seu propósito e o que você veio fazer nessa terra? Se você sabe, você encontrou um caminho para descobrir o seu propósito. Agora, se você não sabe, nesse vídeo eu quero poder auxiliar você e, com a graça de Deus, lançar luz sobre a sua vida, muitas das vezes sobre os paradoxos que existem na sua mente, para que você possa encontrar o seu propósito. Esse é um tema muito importante, o falar sobre propósito, porque o propósito ele te faz levantar todas as manhãs, todos os dias e te faz levantar com expectativa, com alegria, porque o propósito ele tem essa, vamos dizer assim, esse impacto na nossa vida de nos trazer inspiração, nos trazer força, porque é por causa do propósito que nós conseguimos passar pelo processo. O processo para que nós venhamos chegar no nosso objetivo, o objetivo estabelecido dentro do nosso coração, o que nos faz alcançar isso é quando nós entendemos o que viemos fazer, para onde vamos chegar. Então isso faz com que nós venhamos a passar pelos percalços que o propósito ele vai provocar em nossas vidas. E como é bom e como é maravilhoso você acordar todos os dias e saber o que você veio fazer nessa terra, né? Eu costumo dizer que quando você descobre o seu propósito, você automaticamente passa a ser útil nessa terra. Porque uma pessoa que anda sem propósito, ela faz todas as coisas e ao mesmo tempo não faz nada. Quando você passa por querer ser uma pessoa que acaba abraçando tudo, automaticamente você não abraça nada. E eu acredito que nós temos um propósito. Eu acredito que cada pessoa nessa terra, ela é uma pecinha que vai se encaixar no seu determinado lugar para a evolução da vida, para o crescimento da vida, para um propósito maior. E eu acredito que o propósito é o que falta hoje na vida de muitas pessoas. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos, pessoas até velhas estão caminhando sobre a terra e essas pessoas elas não sabem qual é o seu propósito. Muitos estão chegando no final de suas vidas e, e praticamente elas não tiveram uma certa realização, elas não são satisfeitas. Existe uma lacuna que faz com que essa pessoa ela sinta o desejo de fazer algo a mais. E essa lacuna ela acontece por falta de propósito. Muitas das vezes você se encontra procrastinando, insatisfeito na vida, porque você não encontrou o seu propósito. E esse assunto é um assunto tão importante, é tão relevante o propósito de nossas vidas, é por causa disso que nós saímos no encalço
de alcançar o nosso objetivo, e quando a gente alcança o objetivo, automaticamente isso traz uma satisfação para nós. Uma árvore, ela não nasce para dar frutos para si mesma, mas ela nasce para dar fruto para terceiros. E quando nós atingimos o nosso propósito, automaticamente nós passamos a beneficiar pessoas. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos contribuindo com alguma coisa. É por isso que muitas pessoas, eu vejo muitos jovens sem propósito, e muitas das vezes esses jovens são levados por qualquer circunstância a abraçar uma causa, porque eles querem se sentir aceitos, eles querem fazer parte de um grupo, eles querem servir para alguma coisa. E é por isso que quando você pega um jovem numa favela, e até mesmo, não vou generalizar aqui, que é só na favela que nasce pessoas que muitas vezes declinam para o mal. Não, tem pessoas que também, no alto escalão, muitas das vezes não tem propósito também, acaba se envolvendo com coisas erradas. Mas, costumeiramente, você vê muito isso em favela. Uma criança, quando ela não recebe propósito, quando ela não é educada, quando não dá uma causa para ela lutar, muitas vezes ela vai lutar pela causa do tráfico. Ela é levada muitas vezes às drogas por falta de propósito. Muitas das vezes negligenciado pelos pais. E isso é perigosíssimo. E é por isso que eu vim trazer esse assunto em pauta nesse vídeo no canal, para trazer um pouco de luz para você que me ouve. E eu acredito que essa sementinha do bem, ela pode germinar e se ramificar e abençoar a vida de outras pessoas, porque isso é uma questão de conscientização. Talvez você está se dizendo: Anderson, eu não sei qual é o meu propósito. Já estou com tantos anos, já estou com 50 anos, já estou com 60 anos, eu não descobri o meu propósito ainda. Mas nunca é tarde para a gente descobrir o nosso propósito. Mas para isso, nós precisamos realmente nos conectar com o nosso Criador. Eu não acredito, queridos, que nós somos uma espécie evoluída, como é muito difundido e disseminado nas escolas, né? Eu não acredito que nós somos uma evolução dos macacos. Eu não acredito também que todas as coisas evoluíram através de uma explosão. E é preciso ter muita fé para você poder acreditar que você é fruto de uma explosão, como é disseminado dentro das escolas. Olha, chega a ser um absurdo isso, gente. Sabe, a própria ciência, ela diz que para você poder criar alguma coisa é preciso ter uma matéria. E muitos cientistas renomados que sustentam a questão da evolução, que sustentam a questão da teoria do Big Bang, de que do nada se criou alguma coisa, existe um contraponto muito forte nisso. Se a ciência diz que para ser criado alguma coisa precisa ter uma matéria, precisa ter algo, precisa ter um ponto de partida, e como que do nada então se criou alguma coisa? É preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um criacionista, do que para ser um cristão. Então, eu prefiro ter uma fé mais sensata, né? Pautada nessa linha de raciocínio de que por trás de uma criação existe um Criador, e esse Criador é Deus. Eu acredito que esse Criador também nos colocou propósito de vida. E para que nós venhamos acessar esse propósito, nós precisamos estar conectados com Deus. Essa que é a verdade.
Existe uma força das trevas querendo sucumbir os pensamentos do homem, deturpar a verdade para levar o homem para longe do propósito que Deus estabeleceu para a sua criação. Então existe um propósito para você, meu querido. Existe um propósito para mim, existe um propósito para nós. E o apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 6 que existe uma força oculta que paira nas regiões celestiais, querendo trazer conflito na cabeça do homem e afastar o homem do plano original de Deus. Apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 6, ele diz: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. E ele vai dizer no decorrer do texto: portanto, cingivos de toda a armadura espiritual, capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, a sandália da preparação do evangelho, e com a espada. É isso aqui que vai... Jesus conseguiu vencer pela palavra. Quando ele foi tentado, o diabo usou até a palavra distorcida para tentar enganar Jesus. Ele falou assim, ó, lança-te do pináculo do templo para baixo, porque não está escrito, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, né? Se caso tropece em pedras, eles te guardarão pelas mãos. Caso tropece em pedras, um acidente. Não se você se jogar. Então o diabo ele quer distorcer a verdade. Ele quer a todo momento trazer um paradoxo na mente do homem para que ele fique confuso acerca de si e acerca das coisas espirituais. Então não podemos negligenciar. Queridos, queira você que está me assistindo acreditar ou não, essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Mas eu não vou me ater, sabe? Eu não vim aqui para fazer você que me assiste engolir isso goela abaixo. Não. Acredite você ou não. Só que as consequências, elas virão por negligenciarmos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu acredito que existe um propósito para todos nós. Basta buscarmos na fonte correta. Basta procurarmos com as ferramentas corretas. E eu acredito que tudo fará sentido em nossas vidas. Então, se você está aqui, se você está me vendo, se você está paradinho aí assistindo, se você está fixo, com seus olhos atentos em mim, fica até o final desse vídeo, que eu tenho a plena certeza que você vai ter respostas para os seus paradoxos, para os seus conflitos. Eu não vim aqui falar, ó, o seu propósito é esse, não, mas eu vou te dar caminhos para que você possa trilhar por esses caminhos para você encontrar propósito, sentido para a tua vida. Porque eu sei o quanto é terrível você não viver e somente existir. É complicado, tem muitas e muitas pessoas que estão vagando pela terra, elas não estão vivendo, elas estão simplesmente existindo. Existindo. Essa que é a verdade. Porque estão sem direção, sem norte. E hoje eu venho aqui no nome do Senhor Jesus Cristo dizer para você, a partir de hoje você vai parar de existir, você vai viver. No primeiro vídeo do canal eu preguei sobre arrependei-vos, sobre arrependimento, sobre o tema arrependei-vos. Por quê? Porque Jesus ele veio implantar o reino, ele veio dar sentido para o homem. Quando você se conecta com o reino, quando o reino ele entra dentro de você, você passa então a ter o quê? A alegria da salvação, você encontra propósito para a sua vida. Você passa a ter desejo de viver e você não passa simplesmente a existir. E eu vejo uma massa de pessoas somente existindo, porque
as redes sociais, porque as filosofias vãs, porque muitas das vezes a cultura em qual ela está inserida é uma cultura que, em vez de trazer ela para mais perto do seu Criador, afasta. E quantas pessoas estão depressivas, estão com ansiedades por causa de procrastinação, estão colapsadas. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que essa palavra vai alcançar as pessoas corretas, as pessoas certas, uma massa de pessoas que estão precisando ouvir isso. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que o Senhor deseja nos mostrar o caminho e a direção para que nós venhamos, então, a compreender o propósito que Deus deseja estabelecer sobre nossas vidas. Eu convido a você a abrir sua Bíblia, se você puder. Se caso não puder, eu abro aqui e vou ler, para que a gente possa, então, entrar nesse tema. Eu vou abrir aqui no livro de Mateus, no capítulo 16. É uma passagem muito conhecida para aqueles que leem as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 16, versículo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus falando aqui: E vós, quem dizeis que eu sou? Fica uma pergunta para você, querido. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus pode ser para você, talvez, somente um profeta, como muitos acreditam por aí. Talvez um homem legalzinho que veio e deixou uma mensagem legal e partiu desse mundo. Talvez para você, Jesus ele pode ser realmente Deus, o seu Senhor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Que palavra forte é essa, não? Uma palavra que realmente ela nos dá uma visão ampla acerca de propósito. Eu consigo enxergar isso nesse texto. Mas antes de começar a discorrer sobre esse texto, eu gostaria de orar com você, para que o Senhor venha trazer luz e revelação aos nossos corações, porque nesse momento em que nós falamos acerca da palavra de Deus, existe uma guerra espiritual e nós precisamos nos fortalecer para que a semente do Evangelho ela não venha se perder no nosso coração. Amém? Se você pode, curva sua cabeça, vamos orar e vamos entregar esse momento ao Senhor, pedir para que o Senhor nos guarde. Meu Deus, meu Pai, eu entro diante da sua presença neste momento para pedir ao Senhor que o Senhor venha proteger a nossa mente agora, que todas as vozes contrárias à sua voz venham se calar e que somente o teu Espírito Santo venha fluir e confluir em nossos corações. Senhor, revela a tua palavra no nosso coração. Hoje o tema é sobre propósito. Eu acredito que o Senhor anseia em nos mostrar o propósito, para que nós venhamos glorificar o seu nome, como diz em Mateus no capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Fica conosco, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Me usa
para que eu possa ser bênção na vida daqueles que estão nos assistindo neste momento. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, essa é uma palavra muito séria, porque Jesus ele está ali reunido com os seus discípulos e ele faz uma pergunta para os discípulos. Vocês estão andando comigo já faz um tempo. E quem dizem as pessoas aí que eu sou? E aí os discípulos ali conversando com Jesus começam a dizer. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, João Batista, ou algum dos profetas aí. E aí Jesus, ele ouvindo isso dos seus discípulos, ele indaga os discípulos e pergunta para eles: e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí, quem vocês dizem que eu sou? Eu sou o que para vocês? Como que vocês me enxergam? Aí Pedro, né, o sanguíneo misturado com o colérico ali, imagino talvez Pedro dando um salto naquele exato momento, na roda dali dos discípulos ali. Eu sei, mestre, eu sei quem tu és. E aí Jesus, ali talvez num papo descontraído com eles, fala, então fala, ô Simão, até então Simão. Então fala, Simão, quem sou eu? E aí Simão ali, naquele exato momento, talvez modulando um pouco a sua voz ali, e fitando nos olhos do Senhor, e se perdendo nos olhos do Senhor, imagino eu aquele olhar compenetrante, aquele olhar profundo. E Pedro se perdendo no olhar do Senhor Jesus Cristo ali, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, só de falar isso eu já me emociono. Pedro falando para ele, você é filho de Deus. É forte isso, queridos. E realmente ele é filho de Deus. Ele é filho. E aí Jesus, no momento em que Pedro diz isso para Jesus, no momento que Pedro revela ali quem é Jesus, Jesus diz, porém eu digo para ti, Simão Barjonas, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Que profundo é essa palavra. Percebe-se, querido, que nesse exato momento em que Pedro diz quem era Jesus, no momento em que Pedro ele revela quem é Jesus, porque Pedro estava caminhando com o Senhor. Pedro estava vendo os milagres. Pedro viu os milagres miraculosos da parte do Senhor. Ele estava andando intimamente com o Senhor Jesus Cristo e ele viu. Até porque quando Pedro ele estava em aflição, quando ele precisava de dinheiro para poder pagar os seus impostos, e ele passou a noite toda pescando, e ele conhecia o mar, ele era um pescador, ele era perito naquilo que ele fazia. Ele sabia qual era o momento certo, a temporada certa para pescar, ele sabia qual era a localidade correta para poder lançar as redes. Ele sabia de tudo isso. Mas ele não pegou um peixe sequer. Não pegou. E amanhece, Jesus está ali na beira do Mar da Galileia, está pregando seu sermão para as pessoas e de repente Pedro
vai encostando o barco, com seu semblante descaído, com sua feição fechada, triste, abatido, angustiado, porque não tinha pegado nada. E aí, de repente, Jesus fala para Pedro jogar a rede do lado direito. Imagino Pedro olhando ali para Jesus, falando assim, poxa, eu pesquei a noite toda, eu não peguei nada. E esse rapaz aí que eu nem conheço, me manda colocar a rede do lado direito para mim. Não, não, não. Mas Pedro obedece aquela palavra porque ele precisava pescar. E ele coloca a rede do lado direito, de repente, pum! O barco já começa a declinar, as redes começam a ficar pesadas, de repente eles pescaram um monte de peixe. E naquele exato momento, Pedro, ele chega diante do Senhor e diz, afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Ele viveu coisas com o Senhor. Ele passou a ter uma visão diferente daquele homem. E quando Jesus se depara com Pedro, Jesus fala para Pedro, Pedro, abandona isso que você está fazendo e me segue, porque eu te tornarei pescador de almas, de homens. E esse texto aqui nos mostra o caminho para que possamos encontrar sentido para nós. Porque no exato momento em que Pedro ele revela quem é Cristo, e Jesus fala para Pedro, Pedro, muito bem, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai que revelou isso para você. Naquele exato momento em que ele revela quem era Jesus, automaticamente Jesus revela quem é Pedro. E aí Jesus fala assim, muito bem, Simão Barjonas, não fosse a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Porém eu digo que tu és Pedro. Percebes que agora Jesus já não chama ele de Simão, mas chama ele agora de Pedro. Essa palavra Pedro no aramaico significa Cefas, cujo o sentido da palavra Cefas é pedra, rocha. E Pedro, no grego, significa Petros, né? Que também é rocha. Pequenos fragmentos de pedra. Então agora ele não é mais Simão Barjonas. Ele não é um cara sem perspectiva. Não é um homem que procurava agora o seu sustento de cada dia no mar pescando. Ele já não tinha mais uma certa intimidade com Jesus. Ainda agora as coisas já não estão mais tão nebulosas para Pedro. Até então ele estava caminhando com Jesus, mas e aí? Até agora nós temos visto Jesus fazer tantas coisas, mas tudo bem, e nós? E o que a gente, aonde a gente entra nessa situação? E de repente Pedro revela quem é Jesus e Jesus revela quem é Pedro. Pedro, agora você é um pequeno fragmento de rocha. Você é imparável. Você é indestrutível.
Eu tenho você por um propósito muito maior do que simplesmente pescar peixe no mar. Eu vou te levantar como líder da minha igreja. Eu vou te levantar para você ser um apacentador das minhas ovelhas. Não um pescador de peixe, mas um pescador de alma. O que eu quero dizer com isso, queridos? Na nossa vida não pode ser diferente. Talvez você que está me assistindo agora, você está sem propósito, você está sem direção. E você não entende o que Deus tem para você. Mas a forma para que você venha compreender o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida, porque existe um propósito estabelecido, agora precisa ser revelado, assim como foi revelado para Pedro. E eu vejo muitas e muitas pessoas gastando tempo para descobrir o seu propósito. Ficam vendo vídeos de autoajuda, sabe? Muitos vão para psicólogo, não está errado, não tô querendo aqui questionar, é bom, isso é bom, agregar valor é muito bom. Mas só que eu tô querendo dizer para você, querido, que tem coisas que a gente só vai conseguir resolver em Deus. Tem coisas na nossa vida que é só com Deus. Não adianta a criatura, né, tentar, muitas das vezes, encontrar o seu norte, o seu propósito em outra criatura. Não, ela tem que buscar naquilo que a criou, no Criador. É a mesma coisa. O cara que desenvolveu o iPhone, ele é o criador do iPhone, ele mapeou todo o processo para que o iPhone tenha os seus dados, tenha a sua funcionalidade. Ele sabe mais do que ninguém, porque foi ele que projetou o iPhone. Então você precisa buscar em Deus. Eu vejo muitas pessoas comprando livros, livros e livros, não sei o quê, falando sobre propósito, propósito. E aqui existe uma mensagem tão simples, nos dizendo, olha, se você quer realmente encontrar o seu propósito, se relacione com Deus. Entenda quem é Deus, busque a Deus, se aprofunde em Deus. Ezequiel 47, ele te convida. Lê Ezequiel 47, o Senhor nos convida para que nós venhamos a mergulhar em águas profundas, porque quando nós mergulhamos em águas profundas, quando nós mergulhamos no sobrenatural do Senhor, nós passamos a compreender o propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando a nossa vida está em órbita com os planos de Deus, com o mundo espiritual, automaticamente tudo fica mais claro. É como se o véu fosse arrancado dos nossos olhos. E aquilo que estava em trevas, oculto, agora passa a ser colocado em luz, em evidência. Imagino que naquele momento em que Jesus diz para Simão Barjonas até então, dizendo que agora ele era Pedro, imagina as coisas clareando na mente de Pedro. Ah, então foi para isso. Esse é o meu propósito. E Pedro cumpriu o seu propósito com excelência. Morreu defendendo o seu propósito. Foi até o final no seu propósito. Ele sabia porque ele estava se levantando todas as manhãs. Porque agora ele tinha uma incumbência. E ele saiu no encalço da sua incumbência. A ponto de morrer numa cruz, de ponta cabeça. Foi um mártir que contribuiu, deixou um legado, escreveu cartas preciosíssimas para nós nos dias de hoje. Em uma pregação de Pedro, muitas almas se converteram ao Senhor. Em uma pregação de Pedro. E se cumpriu. Quando Pedro, ele decidiu seguir ao Senhor. Quando Pedro se entregou ao Senhor. Quando Pedro, ele começou a querer ter intimidade com o Senhor. No momento certo, na hora exata, o Senhor
revelou para Pedro quem ele era. Mas Pedro gastou tempo na presença do Senhor. Pedro se envolveu com o Senhor. Num processo da sua caminhada, negou, mas se arrependeu e seguiu rumo ao seu objetivo, ao seu propósito. Queridos, quando nós sabemos do nosso propósito, não existe nenhuma circunstância contrária que faça nos sair da direção. É por isso que é importante ter propósito. É por isso que muitas e muitas pessoas estão seguindo por muitos e muitos caminhos e estão se frustrando porque elas estão sem propósito. Isso me faz lembrar de um desenho, Alice, no País das Maravilhas, né? Quando ela se depara lá com um personagem, ela começa a correr atrás de um personagem, se não me engano, eu acho que é um coelhinho, e aí o coelhinho vai entrando por lugares lá, ela começa a seguir aquele coelhinho, de repente ela chega num determinado lugar, ela se depara com um outro personagem lá, e o personagem diz pra ela: "E aí, pra onde você vai?" E ela falou: "Não sei", porque ela estava seguindo aquele animalzinho lá. E o personagem diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É por isso que muitas e muitas pessoas estão, sabe, se conectando com tantas e tantas outras religiões, com tantas e outras coisas que não vão levar para o seu propósito, não vão levar elas até a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Mentira. Isso é uma das mentiras mais deturpadoras que Satanás lançou e muitas pessoas estão abraçando isso. Não leva, é mentira. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o único caminho. É uma mentira, não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Isso é mais uma distorção do reino das trevas para poder afastar a criatura do Criador. Amém, queridos? O vídeo hoje está rodando em 37 aqui já e eu vou encerrar. Poderia falar muito mais coisas aqui, porque esse é um assunto muito extenso, muito vasto. Mas eu acredito que eu, pela misericórdia do Senhor, consegui entregar a mensagem que Deus colocou dentro do meu coração. E o meu convite para você é: se doe um pouco mais para Deus. Ore um pouco mais. Jejue. Procure se relacionar com Deus. E eu tenho plena certeza que no momento em que você começar a gastar mais tempo na presença de Deus, parando de se preocupar um pouco com você, mas se preocupando em saber quem é Deus, automaticamente você vai passar a saber quem é você. Tá bom? Fique com essa palavra, guarde ela no seu coração. Reflita nisso que foi dito. Não despreze a sabedoria, porque a sabedoria ela clama pelos campos e valados, pelas esquinas, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Não negligencie. Não negligencie isso que está sendo dito para você, porque isso é pérola. Reflita nisso. Se entregue ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Anderson, eu não sou cristão, mas esse vídeo veio parar aqui, agora eu estou assistindo. Como que eu faço? Eu quero... Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você que não aceitou Jesus Cristo, você sente um vazio dentro de você. Esse vazio é o espaço perfeito para a habitação do seu Criador. Cristo deseja morar dentro do seu coração e ser um com você. E te dar propósito, te dar sentido, te dar vida. Cristo quer te tirar dessa depressão, dessa ansiedade, dessa falta de propósito. Eu tenho a plena certeza que você,
será muito feliz. Adversidade terás, mas com Cristo, haha, é como o salmista Davi disse, dá-me a alegria da tua salvação. Porque quando o homem ele tem a alegria da salvação, ele acorda como um rolo compressor. Pode estar chovendo canivete. Tudo para ele é boda. São bodas, são flores, porque Cristo está com ele. Cristo está dando sentido, está dando propósito. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. E faço votos para que você seja totalmente impactado, que essa palavra seja um rema na sua vida, a ponto de realmente você poder se encontrar e viver uma vida com propósito. Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.